Amém, igreja? Amém. Se já é gostoso aqui, imagina quando for no céu, né? Aí sim, né? Isso é bom demais. Se a gente já consegue ter alegria aqui, imagina no céu. Vamos para a palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Salmo número 30. Salmo de número 30, verso 5, a parte B do verso 5. Amém? Salmo 30, verso 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Interessante esse salmo de Davi. Davi, aqui no verso 5, nessa parte B, ele está nos dando um dado muito importante. Ele está nos dizendo que o choro, ele não é duradouro. Amém? Isso é muito bom. Fica feliz, né? Porque o choro ele é momentâneo, ele não é duradouro, ele não dura muito tempo. Já que ele diz assim que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então a gente já tem um dado aqui muito bom, muito gostoso, que o choro ele não dura então muito tempo, ele não dura muito tempo. Outra coisa importante é a gente entender que quando ele fala de choro, ele está usando o choro como uma forma de se referir a vários tipos de problemas, né? Como, por exemplo, dor, tristeza, aflição, angústia. Várias coisas que esse choro significa. Ele não está falando do choro literal, né? Chorar, mas da tristeza que nós passamos, da aflição, da dor que nós sentimos. Ele está dizendo que isso não é duradouro, que isso é momentâneo. E não só da perspectiva eterna, né? Não é só nessa perspectiva. Porque nós sabemos que enquanto nós estamos aqui, nós teremos aflições. A Bíblia fala isso, né? Que enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições, nós teremos dor, nós vamos ficar doentes. Não é assim que funciona? E não é só nessa perspectiva da vida terrena tendo dor, mas na vida eterna não há mais dor. Também, lógico. Mas Davi está se referindo à própria vida terrena. Que na nossa vida aqui terrena, a dor, o choro, ele não dura muito tempo. Ele é momentâneo. Então nós temos que justamente nos apegar à alegria que o Senhor nos dá. E que ela vem logo pela manhã. Entender primeiro essa questão. É momentâneo. Vai passar. Amém? Vai passar. Todo momento de choro, ou seja, momento de dor, de tristeza, de aflição, de angústia, ele passa. O difícil, muitas vezes não é nem entender que ele passa, mas sim passar por ele, né? Eu sempre digo isso quando alguém me procura por estar passando num momento bem difícil. Eu sempre digo isso, vai passar, mas é complicado enquanto não passa. Precisamos de ajuda enquanto estamos passando por esses momentos, não é verdade? Enquanto nós estamos passando, nós de fato precisamos da mão de Deus e da ajuda, obviamente, das pessoas. Outra coisa importante é que Davi, ele antes de passar por essa situação que ele tinha passado, ele estava vivendo um momento meio de orgulho. E isso a gente vê no versículo 6, olha lá o verso 6. Diz assim: eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado.
Em outras palavras, quando ele estava bem, quando Davi estava bem, sabe assim, quando você está no auge, você está bem, você fala assim, rapaz, eu sou o cara, nada vai me derrubar, nada vai me deixar para baixo, nada vai me fazer cair, eu sou o cara, confio no meu taco, né? Davi disse isso, só que aconteceu alguma coisa na vida de Davi, né, que a gente pode entender que ele passou por alguma situação, provavelmente de enfermidade. Se a gente ler os três primeiros versículos, os 3 primeiros versos, a gente vai perceber que provavelmente ele passou por algum tipo de enfermidade. Vamos ler lá, só para a gente contextualizar. Verso 1, 2 e 3, diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Amém? Então Davi, ele passou por algum momento bem difícil, bem complicado da vida dele. Podemos acreditar que tenha sido uma enfermidade, já que ele fala que Deus o curou, né? E pelo jeito não foi nada muito tranquilo, foi alguma coisa muito séria, porque segundo Davi está dizendo, ele beirou a morte, e Deus o livrou da morte e da vergonha, né? Porque caso Davi tivesse morrido, como ele diz ali, né? O Senhor me livrou da alegria dos meus inimigos, né? Porque se eu morresse, meus inimigos iam festejar, até a preocupação de Davi, né? Mas o fato é que Davi, ele passou por um momento difícil, sendo que depois que ele passa por esse momento difícil, ele reconhece que antes disso, ele como é que fala quando a pessoa se fica soberba? Exatamente isso aí, né? Ele estava soberbo, arrogante, prepotente, se achando demais. Se achando, eu acho que é a palavra mais adequada para hoje, né? Estava se achando. E uma enfermidade fez ele cair. Não precisa ser uma coisa muito grande, sabia? Não sei se vocês já repararam, muitas vezes a gente se preocupa com coisas grandes demais, às vezes coisas pequenas derrubam. Não é? Às vezes as coisas pequenas derrubam. Eu lembrei do Titanic, né? Dizem que, não sei se foi um engenheiro ou construtor que disse que nem Deus derrubava o Titanic. Foi? O que eu falei? Derrubou, né? Afundava, tá certo. Nem Deus afundava o Titanic. E aí dizem as más línguas que Deus afundou o Titanic. Deus não afundou o Titanic, tá, gente? Ele não fez isso. Deus não mataria pessoas inocentes só para provar alguma coisa, tá? Pelo contrário, é justamente nesse mesmo rumo que eu quero seguir. Davi se preocupava tanto com grandes inimigos que ele tinha, que uma enfermidade derrubou ele. E aí depois disso ele percebeu quão arrogante ele era. E da mesma forma, essa pessoa que diz que nem Deus afundava o Titanic, ele acabou descobrindo que gelo afundavam um navio, um iceberg. A arrogância, né? Fez um navio tão grande, foi tão arrogante ao ponto de nem fazer bote salva-vidas suficiente para as pessoas que estariam dentro do navio, porque ele se garantia, isso aqui não afunda. Na primeira viagem, ele afundou. Davi então aprendeu uma lição com isso. Assim como nós também muitas vezes aprendemos com as situações que nós passamos.
É interessante isso daí também, porque além de Davi reconhecer que o choro é momentâneo, ele ainda reconhece que no choro ele cresceu. Ele ainda reconhece que no choro, aquilo que o fez chorar, né, aquilo que o fez passar por aquela situação, foi algo que o trouxe crescimento. Mas eu digo para vocês, muitas vezes não é no momento que nós estamos passando que nós temos esse entendimento. Geralmente é depois que a gente passa, que a gente consegue olhar para trás, e é por isso que é tão importante olhar para trás. Não estou dizendo olhar para trás no sentido de ficar vivendo do passado, não é isso. Mas é olhar para trás no sentido de reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Olhar para trás e falar assim, nossa, eu estava naquela situação e Deus me tirou daquela situação. Entenderam a diferença? Não é olhar e ficar lá no passado, né? Como Deus mesmo fala para nós não fazermos isso. Um exemplo claro para nós é a mulher de Ló. Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Porque ela virou para trás, porque ela olhou para trás, né? Mas não no sentido físico, né? Ela olhou para trás porque, na verdade, ela não queria deixar a vida que ela tinha, ela não queria deixar o lugar que ela estava, né? Olhou para trás no sentido de, eu não quero deixar as minhas coisas, eu não quero deixar o meu passado para trás. Mas olhar para trás no sentido de reconhecer a obra de Deus nas nossas vidas. Reconhecer aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E se nós olharmos para trás, eu queria que você fizesse um exercício aqui comigo agora. Queria que você pensasse na sua vida. Você consegue contabilizar situações difíceis pela que você passou na sua vida? Talvez seja difícil, porque talvez seja bastante, certo? Mas eu acredito que você consiga ir pensando assim, não consegue? Ir pensando em momentos difíceis, momentos de aflições que você passou. Acredito que você consiga ir fazendo mais ou menos uma lista mental aí, né? Agora deixa eu te perguntar, você consegue pensar em motivos para você agradecer a Deus? Consegue fazer uma listinha também? Qual lista é maior? A lista de alegrias é maior do que a de tristezas? Amém? Porque o choro ele dura só uma noite, mas a alegria ela já vem pela manhã, entende? Quando nós conseguimos observar as pequenas e grandes obras de Deus em nossa vida, nós percebemos que os nossos momentos de tristeza, eles são muito menores do que os nossos momentos de alegria. Por isso a gente precisa focar justamente na obra do Senhor na nossa vida. Focar em termos um coração grato, porque as obras do Senhor, elas são maiores do que os momentos em que nós passamos por dificuldades. Nós passamos mais momentos alegres do que momentos tristes. É claro, se nós sabemos reconhecer isso. Se nós conseguimos reconhecer essa gratidão no nosso coração. Davi, então, ele passou por essa situação e é bom também a gente entender uma coisa. Quando a gente fala de Davi, é importante a gente entender não só quem é Davi, mas em que momento ele viveu cada situação. Por quê? Porque se nós falarmos de Davi que matou Golias, nós estamos falando de um menino, correto? Se nós falarmos de Davi aqui, nós não estamos falando de um menino. Porque tudo depende, quando se trata, não só de Davi, tá? Mas também quando se trata de Davi, eu preciso saber em que tempo isso aconteceu. Porque Davi mudou muito, né? E aqui, Davi já era o grande rei de Israel.
E por que isso é importante? Bom, é importante para a gente entender que situações assim acontecem com todas as pessoas. A gente não está falando de uma pessoa humilde, de um coitadinho que estava passando por um momento de aflição. A gente está falando do grande rei de Israel. Ou seja, todos estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a termos a nossa noite de choro, a termos os nossos momentos de angústia. O que nós precisamos ver é como isso pode trabalhar a nossa vida. Paulo, aos Romanos, na carta aos Romanos, se você quiser abrir aí, Romanos capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 5, versículos 3 e 4. Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Aqui é muito interessante, esse daqui é o resuminho que Paulo faz, nessa ideia que ele está passando. Agora, se nós pegarmos toda a ideia de Paulo, nós vamos ver que ele está justamente passando essa ideia, de que nós vivemos pela fé, né? Se você pegar o versículo 1, ele vai dizer ali, justificados mediante a fé. Quando nós entendemos que vivemos de fé em fé, né, que a nossa vida é pela fé, nós entendemos que todos os momentos são propícios para o nosso aprendizado. E ele fala, não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, a gente não vai se gloriar apenas nas coisas boas que acontecem, mas também nas tribulações. Coisas boas são boas, correto? São boas, são bênçãos, a gente fica feliz, né? Mas elas são recompensas, certo? Em modo geral, elas não nos trazem um aprendizado, porque nós mesmos já vemos como uma recompensa, como algo bom que está vindo. Aonde que vem o aprendizado? Vem justamente nas dificuldades, não é? É justamente nas dificuldades que nós aprendemos, quando, é claro, nós dispomos o nosso coração para isso. E ali ele traz esse resumo, ele diz, a tribulação, ela produz, aqui na versão que eu li, diz, cadê? Perseverança, né? Em outras traduções vai trazer paciência, vai dizer paciência. Então a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Lembra o que eu disse? O grande problema não é crer que vai passar o problema, crer que o momento vai passar, e sim passar por ele. Passar pela aquele momento é que é mais difícil. Porque a gente sempre tem, né, aquela fé, aquela esperança de que isso vai passar. Isso vai passar, não é? Mas a gente até repete mais vezes, por quê? Porque não está aguentando esperar passar. Por isso nós precisamos observar o aprendizado do Senhor. Observar o aprendizado do Senhor, justamente para que, assim como Paulo disse, né, que quando nós passarmos pelas tribulações, nós possamos entender que a própria tribulação, ela produz em nós a perseverança, ou seja, ela nos mantém firmes, perseverar, né? Nos manter firmes. A perseverança produz experiência, nada melhor do que aprender com quem já passou, não é?
Geralmente, quando a gente está passando por algum problema específico, a gente geralmente vai procurar alguém que já passou por aquele problema para nos dar um fio de esperança, não é assim? Para nos dar ali um fio de esperança. Você já passou por isso, né? Já passei. Então me fala, como é que foi? Como é que você conseguiu vencer isso? Como é que você conseguiu passar por isso? Às vezes a pessoa não vai te trazer novidade nenhuma, mas só o fato de você escutar alguém que passou e ver que a pessoa está bem, já te traz uma esperança. Não é assim? A tribulação, ela traz perseverança, ou seja, para nos manter, que nos traz experiência. Quando nós passamos por situações, nós ficamos mais experientes, mais maduros. Quando aprendemos com isso, lógico. E a experiência nos traz a esperança. A esperança, como ele diz no versículo 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Por que muitas pessoas se decepcionam? Porque falta justamente esse aprendizado por passarem por situações difíceis, por passarem por aflições. Falta muitas vezes esse aprendizado nas pessoas. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, nós entendemos o porquê passamos por aflições. Podemos não estar entendendo ainda porque estamos passando por aquela, mas entendemos que Ele está nos ensinando. E que em algum momento a gente vai entender, opa, passei por aquilo lá para que eu pudesse estar mais forte, mais fortalecido, para que eu pudesse estar preparado para uma situação mais à frente na minha vida. Amém? Amém. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 7, Isaías 54, 7, ele diz assim, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te, num ímpeto de indignação. Escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém? Amém? Combinando justamente com o Salmo de Davi, no capítulo 5, no capítulo 30, o Salmo 30, verso 5, eu tinha lido a parte B, agora eu queria ler a parte A do Salmo 35. Vamos lá, Salmo 30, 5. A parte B, todos nós já sabemos de cor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A parte A diz o quê? A parte A desse salmo diz assim, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Amém? Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Até entendendo que Davi ou estava dizendo que Deus o colocou naquela situação que ele estava, ou a permissão de Deus, né, que ele passasse por aquilo, justamente porque ele já tinha entendido, conforme a gente viu no verso 6, de que ele estava arrogante, de que ele estava prepotente. O entendimento de Davi, eu precisava passar por isso, Senhor. O Senhor permitiu, ou o Senhor me colocou nessa situação, porque eu precisava aprender. Eu precisava de uma lição. E eu aprendi a lição. Graças a Deus que ele aprendeu a lição, né? Mas o mais importante é ele entender. Deus, o Senhor ensina e o Senhor ensina rápido. O Senhor ensina rápido, porque o momento do choro, ele é rápido. Agora, a sua misericórdia, a sua bondade para com a minha vida, é por ela inteira, é pela minha vida inteira. Então, teu momento de ira, né, o momento que o Senhor está me ensinando ali, que o Senhor está pesando a mãozinha ali, ele passa rápido. Poderia até dizer assim, que Davi poderia estar dizendo assim, ele passa rápido, é só eu entender rapidinho. Não é? É só eu entender rapidinho, que passa rápido. Aí eu percebo como o Senhor é bondoso, porque durante toda a minha vida o Senhor está cuidando.
o Senhor está cuidando. Amém? A alegria ela vem pela manhã. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã, casando perfeitamente, né, com o Salmo, né, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Já o mesmo entendimento, não vai ser só essa vez que a palavra de Deus vai nos dar esse entendimento de que o amanhecer é retratado como um renovo, né? Tanto no Salmo 30 que nós lemos, tanto em Lamentações que nós acabamos de ler, como também aqui em Salmo 46. Salmo 46, verso 5 diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Amém? O amanhecer, a manhã, o dia, né, já é retratado como um renovo. Como um renovo. O que acontece quando a gente chega em casa de noite cansado? O que a gente pensa? O que a gente fala? Preciso do quê? Preciso deitar, não é? Preciso deitar, preciso descansar. Amanhã é um novo dia. Às vezes a gente nem está pensando em Deus, mas a gente já tem esse entendimento, né? A gente já tem esse entendimento já na nossa consciência já, de que passando uma noite vem um novo dia, vem um renovo e eu posso começar tudo de novo. Às vezes nenhum problema foi resolvido naquele dia, né? Mas só a ideia de deitar para dormir e pensar que amanhã é outro dia, já traz para nós essa mentalidade de que eu vou descansar, eu vou ter um novo dia e vamos que vamos, amanhã a gente tenta de novo. Amanhã acontecem coisas novas. E o renovo de Deus é assim. Você está passando por uma aflição, você está passando por uma dificuldade, bom, ela vai passar. E quando ela passar, você vai sentir o renovo de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 20, diz assim: em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Amém? Cristo, né, sempre nos ensinando, a gente sempre tem que fechar com Cristo. Não tem professor melhor, né? E Cristo mesmo ensinando que os momentos de tristeza eles vêm, mas quando vem a alegria, a gente até esquece da tristeza. Tamanha é a alegria pelaquilo que foi produzido. Olha que incrível. Esse exemplo que ele dá da mãe, eu acho sensacional. Porque eu não sou mulher, né? Muito menos mãe, e nunca passei por uma gravidez, né? Mas só de ver as grávidas eu fico imaginando assim, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é: Deus não erra. Deus não erra. Essa é a primeira coisa que passa pela minha cabeça, porque eu penso assim: se ele tivesse me feito mulher, eu não podia ter filho, eu não ia aguentar. Então já me fez homem, porque sabia que eu não ia aguentar essa parada. Deus é maravilhoso, é perfeito. Agora eu fico imaginando ainda o parto, né? Meu Deus, o que é aquilo?
algum tempo, faz alguns anos já, a gente tinha aquele Discovery Home and Health, é assim que fala? É. E tem uns canal lá de mulher ganhando filho. Tem uns programas nesse canal das mulheres ganhando filho. E a Glaucia gostava de assistir isso, misericórdia. E a Glaucia fala que se ela pudesse ter mais 10 gravidez, ela tinha. Eu falei, você é doida. E ela ficava assistindo aquilo, e eu só de ver aquilo eu passava mal, e eu saía fora. E eu não ficava vendo não. Agora, pensa numa coisa sensacional, é a seguinte, a mulher está lá esgoelando, não está? E grita, e geme, e não sei o que, e respira cachorrinho, e sei lá mais o que. E está lá que parece que ela vai morrer a qualquer momento, vai explodir, vai morrer, alguma coisa vai acontecer. Não é assim? Aí o que acontece? O neném nasce. O neném nasce, ela faz assim, traz aqui para eu ver. Eu falei, meu Deus! Não é assim? Tira o bebê e põe do lado dela, ela já dá um sorriso. É um entendimento, gente, mesmo que seja até inconsciente da mãe, mas é um entendimento de que todo aquele sofrimento gerou uma coisa boa. Quem dera todos nós tivéssemos o mesmo entendimento para as aflições que nós passamos. Quem dera todos nós lutássemos como uma mãe luta para gerar um bebê, quando estamos passando pelas nossas aflições, pelos nossos problemas. Quem dera todos nós tivéssemos o mesmo empenho que a mãe tem para gerar o bebê, todos nós tivéssemos a mesma força, todos nós lutássemos como elas lutam para gerar os bebês, mesmo sofrendo a dor, talvez, dizem que é uma das 3 piores dores que existem, né? A dor do parto, dizem que é uma das 3 piores dores que existem. A mulher vai dizer que é a pior, né? Mas a ciência diz que é uma das 3 piores dores que existem, né? Quem dera nós tivéssemos a mesma força quando estivermos passando por aflições, lutando, mesmo com toda a dor que estamos sentindo, entendendo que algo de bom vai vir. E passado ali, o alívio, olhar e ver um fruto de toda essa aflição. Porque sempre há um fruto da perseverança. Sempre há um fruto da perseverança, da experiência, da esperança. Se nós tivermos força para lutar, para se empenhar, nós de fato vamos reconhecer os frutos, a alegria, essa alegria que vem pela manhã. 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6 diz assim: porque Deus me disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Amém. Das trevas resplandeça a luz. Ou seja, da aflição, do choro, que venha a alegria, que venha o regozijo, da esperança, da luz que vem através de Jesus Cristo em nossas vidas. Quem crê, diga amém. Fica de pé. O choro, ele pode durar uma noite. O choro dura uma noite, né, conforme Davi disse. Mas a alegria, ela vem pela manhã. É momentâneo. É momentâneo. Creia nisso. Creia nisso. Amanhã sempre vai existir. Sempre vai existir. Para aqueles que creem e estão com Deus.
porque as misericórdias de Deus, elas sempre se renovam a cada manhã. Amém?